semanas após as nossas declarações em visita à FAO em Roma, em março último, onde afirmamos que os níveis de segurança alimentar em Moçambique, com base no relatório independente, tinham atingido os 90% pós-colheita. Queríamos, neste pódio, reafirmar que, de facto, o tema de segurança alimentar é um tema central e agradecemos a pergunta, porque, de facto, provavelmente irá contribuir para o esclarecimento, e queríamos manter a nossa afirmação, onde tivemos a oportunidade de dizer que 10% da população moçambicana, e aqui fazemos referência a cerca de 3,3 milhões de moçambicanos, para satisfazer as suas necessidades alimentares, tem que recorrer a estratégias de emergência ou de sobrevivência. E quais são estas estratégias? Tem que ter ajuda de um familiar, ou então tem que sacrificar a quantidade de refeições, ou então dependem da assistência alimentar normalmente cedida pelo governo ou por instituições parceiras do governo. Igualmente pode recorrer a alimentos de sua não preferência, como é o caso de frutos silvestres. Portanto, estas famílias, estes 3,3 milhões de famílias, na altura em que apresentamos o relatório, estavam nesta situação, naturalmente em várias dimensões e vários problemas. O estudo mostrava e mostra que 90% da população moçambicana consegue satisfazer as suas necessidades mínimas calóricas, não necessariamente nutricionais. E tivemos a oportunidade, nessa altura, de dizer que estas E tivemos a oportunidade de dizer nesta locação que 90% da segurança alimentar alcançada pelos moçambicanos significa que podem sim ter ou conseguem ter, se assim acharem, 3 refeições por dia. Naturalmente, afirmamos ainda neste relatório e na nossa locução que era necessário garantir estabilidade de acesso a estes alimentos, e também fizemos referência na mesma intervenção que era necessário melhorar a sua dieta. Dieta significa frequência alimentar, significa qualidade de nutrientes e, naturalmente, é recomendável pela saúde que as pessoas possam ter no mínimo 3 vezes refeições por dia. Naturalmente, temos que melhorar esse quesito, e é um dos principais desafios que temos como nação nos próximos tempos, depois de alcançada a segurança alimentar. Pode ser pouco e até pode ser motivo de risos, conforme acompanhamos, mas o desafio de garantir que os moçambicanos tenham o mínimo para comer ainda não está vencido e tem que ser vencido. Portanto, é muito importante nós educarmos a nossa população em termos nutricionais, de como consumir os alimentos para garantir a sua saúde, e as 3 refeições por dia, ou frequência de 3 refeições, permite aos moçambicanos, à população, digerir as refeições e libertar toxinas com base naquilo que são recomendações de saúde pública. Portanto, temos que para aí caminhar. E se for esse o desiderato de perseguirmos as 3 refeições, podemos assegurar que, enquanto tivermos mandato, iremos lutar para que todos os moçambicanos tenham acesso, em primeiro lugar, à alimentação e bons hábitos alimentares de forma estável e segura. Queremos ainda fazer menção que o trocadilho significa, de facto, palavras iguais com significado diferente. Mas era muito importante educarmos a população do que é segurança alimentar e do que é segurança nutricional. Deste debate sério e importante, aprendemos que é preciso transmitir conhecimento do que é segurança alimentar e do que é segurança nutricional. Nós não temos, ou temos humildade suficiente para, quando erramos, assumir os nossos erros. Neste caso, consultamos os melhores especialistas e eles consideram que o cruzamento de informação de segurança alimentar e nutricional indica que Moçambique está no caminho certo, conforme podemos atestar
com o relatório do IOF, que foi recentemente lançado, onde demonstra que há uma redução na desnutrição, em particular de crianças, de 43% para 38%. Naturalmente, os estudos continuam. Iremos, nos próximos tempos, apresentar o estudo de segurança nutricional, que irá demonstrar quantos moçambicanos já têm o hábito de alimentar 3 refeições e respeitando também os hábitos da maioria da população que está no campo, que pratica 2 refeições, normalmente umas 11 horas, outra ao final do dia. Caras e caros deputados, excelências, em relação à questão atinente ao balanço detalhado, que faz da gestão financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, queríamos referir que este fundo, e aqui faço referência ao FDA e ao FNDES, é resultante do ajustamento da denominação e atribuições e competências, autonomia e gestão de regime orçamental e organização de funcionamento dele, previsto no Decreto 97/2021, de 31 de dezembro. O FAR, que é o ex-FDA, foi criado com a missão de promover a oferta de soluções científicas e tecnológicas, viabilizar a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural para pequenos e médios produtores, visando o desenvolvimento rural sustentável. Portanto, este fundo, os 2 fundos estão virados para o desenvolvimento rural e agricultura em particular e tem como visão e referência nacional o fomento de atividades produtivas e a gestão da assistência técnica e extensão rural e agregados familiares no meio rural. Em termos de ações concretas, o que o FAR já fez neste quinquênio, nós poderíamos destacar o robustecimento da rede de extensão pública, que passou a contar com 3.780 novos extensionistas, e aqui queria fazer referência que 1.220 são mulheres e 2.648 são homens. Com a contratação em 2020 de 2.071 novos extensionistas, permitiu o alargamento da rede de extensão, e aqui no âmbito do Sustenta, naturalmente, a nível nacional, puxando a nossa cobertura de serviços de extensão de 6,9%, que era a cifra que nós tínhamos em 2020, para 23% em 2022. Se formos a fazer o cálculo usando o PITA, um extensionista pode alcançar até 250 produtores, naturalmente se tiver meio de locomoção, porque os produtores estão dispersos. Portanto, a distribuição de motas é a entrega de meios necessários e básicos para estes poderem trabalhar. Foi incrementada, conforme fiz referência, o número de agregados familiares que têm este benefício. Portanto, estamos em perto de cerca de 1 milhão de produtores ou famílias que estão a beneficiar da assistência, ou beneficiaram da assistência em 2022. Neste período, igualmente, fazemos referência a cerca de 220 mil agregados familiares que beneficiaram de microcrédito de forma bonificada, de acesso a insumos de produção, fertilizantes e pesticidas, e o instrumento de viabilização também foi o FDA, em termos de terreno e na base. Estes beneficiários são pequenas famílias com 1,5 hectares, que tiveram acesso a pacotes tecnológicos adaptados a condições adafoclimáticas de cada região. Neste período, importa referir que também foram distribuídos meios de mecanização agrária operacionais que passaram. Nós tínhamos um parque ainda muito diminuto, de cerca de 845 tratores operacionais, e neste momento temos 1.925 em 2022. Em suma, o que o FAR faz neste momento é, de facto, responder aos grandes desafios de desenvolvimento do setor agrário. Naturalmente está em fase de reestruturação e isso permite-lhe olhar para o futuro com muitas boas perspectivas. Senhoras e senhores deputados, excelências, em relação ao FNDES, queria referir que este fundo é herdeiro do extinto FUNAB, o fundo que geria uma carteira de cerca de 2 milhões de dólares, ou melhor, 130 milhões de meticais ao câmbio de 2. Esse era o valor de investimento que o FUNAB fazia anualmente. Transformámo-lo em FNDES para conseguirmos, com maior robustez, financiar programas e projetos que garantam o desenvolvimento sustentável, harmonioso e inclusivo
com ênfase nas zonas rurais, e para o efeito precisávamos de encontrar uma melhor dinâmica de financiamento. E este modelo permitiu-nos sair dos 2 milhões, dos 130 milhões de meticais, para cerca de 250 milhões de dólares de investimento. Estamos a falar de cerca de 15% de investimento público. Todos sabemos os desafios de investimento público que o país atravessou nos últimos anos, portanto, o FNDES desempenhou esse papel, ou desempenha. Esta dinâmica de financiamento foi por via, sobretudo, de parceiros, pois só é possível alcançar estes objetivos dentro do contexto em que estamos através destas linhas. E para ter acesso a recursos dos parceiros, o Fundo teve que adotar boas práticas de gestão e tem sido a nossa grande aposta. E é isso que pode atestar pelo volume de auditorias que o Fundo já foi alvo até aqui. Estamos a falar de mais de 20 auditorias independentes até aqui, sem incluir as auditorias dos parceiros, que incluem o Banco Mundial, que é feita anualmente, efetuadas nomeadamente pelo Tribunal Administrativo, a Inspeção-Geral de Finanças, a Inspeção da Função Pública e a Contabilidade Pública. Queria referir que está ainda em curso uma outra auditoria externa para o processo de certificação do FNDES junto ao Green Climate Fund, que é o Fundo Climático Verde, liderado pela PwC Internacional. Esta auditoria prévia tem 3 etapas de avaliação ao longo de 3 anos consecutivos, tendo o FNDES já qualificado nas 2 primeiras, estando prevista a sua última certificação para o próximo ano, conferindo elegibilidade para o acesso de forma direta a fundos disponíveis do Fundo Climático Verde. Quando se materializar, tornará este fundo no primeiro a nível nacional e um dos primeiros a nível da África a ter esta qualificação. Queremos aproveitar esta oportunidade para dar conta e devido à dimensão que o FNDES atingiu nos últimos anos na sua revisão de decreto. Estou a falar do ano 2022, a março, um estatuto especial que lhe obriga, e é talvez o único fundo que temos, que vai publicar contas a partir de 2023, auditadas, e neste momento quem vai auditar é uma das empresas de auditorias reconhecidas internacionais, a KPMG. Portanto, é o primeiro ano que seremos obrigados a publicar contas em 2023. Importa referir, e a pergunta é clara, de quais foram os resultados de investimento deste fundo. Dizer que desde a sua constituição, o FNDES financiou o Programa de Regularização e Titularização de Direitos de Uso de Aproveitamento de Terras, Terra Segura, onde 2 já, e o compromisso é chegar a 5 milhões de famílias, ou todas as famílias com seu registro, já registrou 2,4 milhões de entregas de doados. Dizer que o FNDES também financiou a política de terras que acredito que esta Casa teve a oportunidade ou vai ter a oportunidade de aprovar a nova lei de terras, e também fez a delimitação de 2.000 comunidades, doados comunitários ao longo do país, chegará a 4.000. O FNDES também financiou o Programa Nacional de Produção e Distribuição de Carteiras Escolares, tendo já distribuído 340 mil de 450 mil carteiras, onde 2 milhões de crianças deixaram de sentar no chão por conta deste investimento. O trabalho ainda é enorme, ainda temos crianças que precisam de carteiras, escolas que precisam de carteiras, mas esta foi a contribuição que foi dada. Ainda, o FNDES financiou o Programa de Bancarização Rural, um distrito, um banco. Estamos a falar de 45 distritos que passaram a ter balcão, com capacidade de atender cerca de 2,2 milhões de moçambicanos. Ainda, o FNDES financiou o Programa Nacional de Integração da Agricultura Familiar em Cadeias de Valor, nomeadamente Sustenta, onde, em termos de assistência técnica, 900 mil produtores foram assistidos, 250 tiveram acesso a crédito e outros temas que já tive a oportunidade de referir. E continuamos. O Programa de Investimento Florestal em Moçambique é um programa agroflorestal e ainda no domínio das florestas, de referir que o FNDES financiou o primeiro programa que teve acesso a créditos de carbono na reserva do Gilé e foi reconhecido a nível internacional com 50 milhões de dólares, a nível global, com acesso ao Fundo
dos fundos do Banco Mundial. Podemos também falar sobre o Programa de Desenvolvimento e Gestão de Áreas de Conservação, MOSBio, mas acho que todos acompanham aquilo que têm sido os ganhos de Moçambique no domínio da conservação, onde foram reabilitadas infraestruturas na reserva de Mar Romeu, Quirima, Chimanimane, Bazaruto, Pomene, Limpopo e todas as outras. Queria fazer referência também ao Programa de Resposta à Emergência de Cabo Delgado, onde 130 mil famílias beneficiaram-se do financiamento pelo FNDES no âmbito da sua recuperação. Temos o Programa Nacional de Vacinação no setor da agricultura, que durante muitos anos, infelizmente, não tínhamos condição de atingir 86% de cobertura da nossa manada, e nos últimos 2 anos, por conta deste financiamento, conseguimos alcançar mais de 86% deste desidrato. Caras e caros deputados, minhas senhoras e meus senhores, sobre o Sustenta, nós poderemos aprofundar, nós iremos levar ao público, nos próximos 2 meses, a avaliação de meio termo. O Sustenta é um programa de integração de agricultura familiar em cadeias de valor. O nosso objetivo é alcançar 1 milhão de famílias e até este momento já alcançamos cerca de 230 mil famílias. A meta é 2025 e estamos nesse caminho com um objetivo principal, retirar estas famílias da pobreza alimentar. Eu provavelmente irei explicar o que significa pobreza alimentar, o que significa pobreza dimensional e o que significa pobreza de rendimento. A pobreza alimentar é aquela de segurança alimentar. Não nos orgulha resolver só o problema de pobreza alimentar, mas é o primeiro passo para as famílias terem o mínimo e darem o salto. Esse é que é o target, esse é que é o objetivo e gostaríamos que esta magna casa fizesse a avaliação nesse contexto. Queremos resolver este problema e é com base nestes dados que vamos levar o estudo a público, que também inclui estudos independentes. Da avaliação que nós fizemos da fase piloto, indica que há aumento de rendimento, há aumento de produção e produtividade e por isso estamos convencidos que a avaliação do meio termo irá também responder a este desafio e irá permitir projetarmos o Sustenta para os próximos anos. Mas há resultados concretos do setor da agricultura. E o primeiro resultado é que temos crescido acima de 4%. E tem sido este crescimento a almofada para Moçambique enfrentar também a crise internacional que nos afeta a todos. Fazer referência que no último ano as exportações agrícolas aumentaram em 44%. Portanto, não é possível aumentar a exportação agrícola sem aumentar a produção, sem ter excedentes. Queremos referir que o desafio da segurança alimentar que Moçambique vem vencendo, e até podemos disputar os estudos, C90, C80, tem sido em direção contrária à tendência a nível global. São poucos países na região que estão a conseguir, face aos grandes problemas climáticos, guerras e decréscimo da economia, fazer face a este desafio. Portanto, consideramos algo que merece o nosso realce e, naturalmente, o mérito todo destas conquistas vai para os nossos produtores. Excelências, com estas palavras, gostaríamos de nos pôr à disposição para eventuais esclarecimentos que possam ser necessários. Muito obrigado.